Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 horas, um minutinho. Hoje é dia 7 de novembro de 2024. O mundo não acabou. Todo mundo ainda pasmo com a expressão, né, eleitoral da vitória do Trump lá. Vitória por um lado, retrocesso por outro, porque o mundo vai andar de marcha ré. Não sei se a gente pode considerar uma vitória, se bem que para ele lá é uma vitória, né? Afinal de contas, ele teve uma votação muito maior do que ele mesmo previa, do que seus próceres lá previam. E está todo mundo agora querendo saber das consequências disso. Por quê? Porque o planeta não será o mesmo. Não que o Joe Biden seja essencialmente muito diferente, mas em alguns aspectos essas diferenças são marcantes. Por exemplo, do respeito às instituições da democracia americana. Na maneira como os Estados Unidos vão encarar aí, por exemplo, entendeu, os movimentos de esquerda no mundo, né? E a organização de direita visando eleições nacionais, como, por exemplo, a que acontece no Brasil em 2026 e que vai ocorrer sob a égide de Trump na presidência dos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui dentro, os trumpistas brasileiros, né, representados aqui pela vertente mais assanhada do bolsonarismo, já começam a tecer conjecturas, a fazer alianças, coligações, pensando no futuro imediato, né? Imediato. O Bolsonaro está agindo mais uma vez como o guarda-costas da boate, ele não entendeu direito o que aconteceu, ele acha que elegeram um patrão para mandar nos negócios brasileiros aqui, e já está sob, assim, com a ajuda de argumentos muito toscos, né, querendo resolver a sua situação pessoal. Tudo que importa para o Bolsonaro hoje é o próprio Bolsonaro. A primeira coisa que ele quer resolver é convencer o Xandão a devolver para ele o passaporte. Por isso ele está tecendo assim, uma teia de relações para tentar convencer o ministro do Supremo de que ele, sim, ele precisa ir à festa do homem mais poderoso do planeta. E até com uma certa arrogância, que lhe é peculiar, ontem ele falou, mas vai negar isso para o homem mais importante do planeta? A gente não sabe se ele estava se referindo ao Trump ou se estava se referindo a ele mesmo, porque, né, a imodéstia do Bolsonaro é algo impressionante. E enquanto o mundo começa a tentar entender, a perscrutar o futuro imediato, estabelecer cenários, enfim, entender como é que vai ser daqui para frente, que tipo de risco traz a eleição de Trump para as democracias ocidentais, por exemplo, uma questão que está em aberto. Aqui no Brasil, o Copom presenteou os bancos com mais 0,5% na taxa de juros, voltamos a 11,25%. E qual é a desculpa dessa vez para engordar o lucro dos banqueiros, que é para isso que serve aumentar a taxa de juros do Brasil? A desculpa foi que a situação nos Estados Unidos está instável, sabe? Não se pode prever o que vai acontecer lá. Só o Banco Central, né? Por decisão unânime, portanto, quem espera que na gestão Galípolo isso mude, pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai mudar. Não vai mudar. O Copom de ontem é o Copom do Galípolo. Pode não ser o Banco Central ainda presidido por ele, presidido pelo Campos Neto, mas o conjunto de diretores é exatamente a mesma coisa. Está lá para proteger o lucro de banqueiro e sempre que há uma justificativa qualquer, aumentam a taxa Selic. E aí os bancos depois aparecem 3, 4 meses depois com seus balanços poupudos, como foi o caso do Itaú Unibanco, né? Essa semana que publicou aí um balanço trimestral do trimestre passado, em que o lucro foi de 10 bilhões e 700 milhões de reais. 10 bilhões. Crescimento anual de 18%. Qual é o negócio na economia brasileira que cresce 18% ao ano? Nem na China não há negócio com essa taxa de crescimento, mas os bancos brasileiros que dizem que nós odiamos os juros, mas estão engordando, né, o bolso lá com especulação de papéis do governo. Então, ganharam ontem mais 0,5% para especular, sob a justificativa, duas justificativas basicamente, inflação com perspectiva de alta, está em 4,6%, portanto está muito próxima do centro da meta, e a situação criada lá nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, se prevê aí, todo mundo está dizendo que vai haver uma valorização do dólar, porque afinal de contas, olha só que paradoxal, o Trump tem um programa de investimentos que vai gerar inflação nos Estados Unidos. Com inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano tem que aumentar os juros. Aumentando os juros, há uma maior atratividade do capital especulativo global que deixaria o país como o Brasil e outros para arrumar na direção da segurança, né, oferecida lá pelo Tesouro Americano. Enfim, é isso. Lula aqui no Brasil
às voltas ainda com o pacote de corte de gastos. Ontem ele chamou a responsabilidade outros agentes que estavam passando ao largo da discussão, só mesmo como espectadores do processo, e espectadores bastante críticos. Ontem ele falou, mas qual é a contribuição dos deputados e dos senadores? Né? Afinal de contas, nós estamos chegando a 50 bilhões de reais esse ano só em emendas parlamentares. E vamos colocar na dança também o setor produtivo. Por quê? Porque muitos empresários brasileiros têm uma situação de privilégio fiscal, não pagam tanto imposto quanto poderiam, porque o governo lhe dá subsídios bilionários. Só a agricultura, por exemplo, são quase 60 bilhões de reais por ano. Por quê? Porque o agronegócio vem sempre com aquela justificativa. Mas nós produzimos alimentos para o mundo, né? Como se alguém comesse soja. Bem, esse argumento, acho até um argumento fraco para desqualificar essa coisa, mas não precisa dar subsídio para fazendeiro comprar caminhonetona, precisa? Vocês acham que precisa? Porque é isso, o cara que tem uma fazenda compra a caminhonetona, até o que não tem, basta ter uma inscrição de produtor rural, você vai lá no banco, você paga menos pela caminhonete do que paga um cidadão qualquer, né? Bom, é isso, gente. Vamos começar o programa aqui, vamos começar o noticiário. Quero começar, como eu faço todo dia, pela previsão do tempo. Antes, eu só quero dar bom dia para os primeiros que apareceram aqui na nossa área de chat. Luiz Cláudio Fazenda, lá de Passo Fundo. Para quem mais? A Márcia Lourão, dando bom dia. RC Moeda, Sandra da Costa, Márcia Leão. Quem mais? Um monte de gente aqui chegou bem cedinho aqui, antes do programa começar. A Márcia Feliciano, a Márcia Lourão. Hoje, Márcia é o nome que está bombando aqui na nossa área de chat, hein? Laura Pimenta, Douglas Mascaro, lá de Mogi das Cruzes, Eudes de Paula e todos vocês que chegaram aqui cedinho para acompanhar comigo essa visão panorâmica sobre o noticiário. Digo para vocês de novo que eu estou aqui hoje pelo penúltimo dia nesse período, porque o Leandro Demore continua de férias, né? Sorte dele. E eu estou aqui no lugar dele cobrindo essa vacância, mas na segunda-feira o Demore já está por aqui resumindo este programa, que é o programa do Demore. Vamos lá, gente. Vamos começar com a meteorologia. Como é que vai ficar o tempo hoje? Está aí o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Nós vamos ter sol apenas nessa faixa amarela que se estende do leste de Roraima até o estado de Sergipe, com chuvas podendo ocorrer no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. E nós temos depois chuvarada em toda a região central do Brasil. Nessa área verde mais clara vai chover menos, mas no centro e leste no centro e no oeste do Amazonas tem chuvarada, assim como em todo o estado de Goiás, sul de São Paulo, Paraná. Para essas regiões tem inclusive um alerta de temporais do INMET. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, para vocês possam saber exatamente de onde é que vem o maior risco de haver aí problemas com a meteorologia. Está aqui, olha. É nessa faixa aqui, olha, no centro de Mato Grosso, ocorrência de tempestades, no litoral sul do estado de São Paulo e também no norte do Rio Grande do Sul. Aí pode ocorrer chuvas de até 100 milímetros e ventania com ventos de 60 a 100 km por hora, que nos diz o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso posto, vamos começar com o noticiário? Vamos começar com o noticiário. Vou colocar para vocês aqui na tela a primeira informação do dia. O que vai acontecer, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Vamos começar por aí. Ontem, ao contrário do que aconteceu nas eleições passadas, a adversária do Trump nos Estados Unidos, a Câmara, resolveu cumprimentá-lo, uma atitude cordial, né, que é uma atitude muito importante para a reafirmação da democracia, ao contrário do que fez o Trump na última eleição, quando ele ficou o tempo inteiro criando problemas, pedindo recontagem de voto, pedindo, inclusive, fraude clara de votos na Geórgia, lá queria achar 1.800 votos para poder reverter o resultado e permanecer na Casa Branca. Aí a gente vê a diferença de comportamento entre republicanos anocratas, né, que são aqueles que tentam torpedear a democracia a partir dos pressupostos da própria democracia, e os democratas, olha aí, republicanos torpedeiam, tripudiam, querem massacrar o sistema eleitoral americano e o brasileiro também, quando chega a hora da nossa eleição aqui. Sempre que perdem uma eleição. Os democratas não fizeram isso. Tá, e olha, manchete do ICL Notícias, Câmara discursa pela primeira vez, reconhece a vitória de Trump. Segundo ela, resignada, aí precisamos aceitar.
Vou ler um trechinho da matéria para vocês. Kamala Harris reconheceu a vitória do candidato republicano Donald Trump em sua primeira aparição pública desde o fechamento das urnas. Diante de uma multidão de apoiadores, a vice-presidente discursou na Universidade Howard, sua alma mater, em Washington, onde ela escolheu acompanhar a apuração. Ela disse o seguinte: meu coração hoje está repleto de gratidão, de confiança que vocês depositaram em mim e de amor pelo nosso país. Estou muito orgulhosa da corrida que fizemos e da maneira como a fizemos, disse Kamala. Sei que este não foi o resultado que nós imaginamos, nem o resultado pelo qual lutamos, mas nós precisamos aceitá-lo, disse ela com a voz embargada. A democrata, segundo o site do ICL, também defendeu a importância de uma transferência pacífica de poder. E aqui, aspas para ela de novo. Embora eu concorde com esta eleição, não concordo com a luta que impulsionou esta campanha, a luta pela liberdade, pela oportunidade, pela justiça e pela dignidade de todas as pessoas. Então está aí o cumprimento de Kamala Harris ao vencedor dessa eleição, vencedor tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular, porque, ao contrário do que aconteceu nas duas outras eleições, nas duas últimas eleições, né, 2016 e 2020, aqui, quem teve maioria dos votos populares teve também sucesso no colégio eleitoral. Né? É estranho esse sistema nos Estados Unidos, né? Você sabe que tudo isso acontece porque lá cada estado tem uma regra eleitoral e todos eles têm autonomia para definir como é que é feita a votação e os critérios para apuração. Alguns estados, 2 deles, distribuem proporcionalmente os delegados pelo número de votos e todos os demais, quem vence a eleição por um voto que seja, acaba levando todos os delegados em um sistema que se chama winner take all. Bem, gente, na tela aí para vocês, olha, o que o mundo está discutindo hoje? O mundo está discutindo as razões que levaram o eleitor americano a dar essa vitória ao Trump. Infelizmente, a vitória é inquestionável. Mas o que é que leva um povo que tem o maior nível de conforto material, que tem excelentes instituições de ensino, que tem um Estado que preza pela laicidade, o que leva esse povo a depositar o voto na urna, especialmente as minorias massacradas pelo Trump? O que leva essa gente toda a votar em um candidato que promete acabar com aquilo que muitas vezes é a causa da vida dessa gente? Estou falando aqui, por exemplo, do racismo explícito do Trump, né? Ele é um sujeito, vocês se lembram do episódio lá de Springfield, aquela cidadezinha lá em Ohio, onde ele disse que a população haitiana, ou seja, os negros que estavam lá na cidade como imigrantes, estavam comendo os cachorros e os gatos. Lá isso virou assunto até de gozação internacional. O Fantástico da Globo fez uma matéria muito bacana sobre o que aconteceu nessa cidadezinha, despertando uma onda de ódio contra os haitianos lá. Haitianos que foram, né, como quase todos os imigrantes americanos, foram até lá, pautados pela vontade de ter alguma chance na vida, já que lá no país deles o desemprego é de mais de 80%, o analfabetismo é quase total, e não existe nenhuma chance para ninguém de, né, ascender socialmente, ou sequer de atender minimamente às suas necessidades metabólicas. Então eles vão para lá, e é incrível, porque os imigrantes americanos, e a gente viu isso principalmente na Flórida e no Texas, eles, na medida em que eles ganham o direito à cidadania americana, eles passam a se sentir como se americanos fossem. Eles esquecem que entraram nos Estados Unidos atravessando um rio, fugindo da polícia, sujeitos a todo tipo de humilhação, e passam a pretender que o Estado norte-americano feche essa possibilidade para os semelhantes dele. Ou seja, ele passa a pensar com a cabeça do opressor, embora ele próprio seja um oprimido. Isso aconteceu entre várias comunidades, inclusive entre os latinos que estão lá na Flórida, são mais de 600 mil, que, ao que tudo indica, votaram maciçamente em Trump. Então, mas a imprensa no mundo está tentando especular para entender exatamente essa coisa toda, né? Talvez valesse ao Gessé Freire uma temporada lá nos Estados Unidos para estudar o pobre de direito americano, né? Pobre de direito americano, que é um fenômeno muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. É um fenômeno global, essa digamos assim, essa guinada à direita do planeta. Mas vamos pegar essa matéria aqui da Folha de São Paulo, porque olha aqui, ela mostra para a gente que o voto negro
em Câmara, foi maioria, né? Só 12% dos negros não teriam votado, segundo um levantamento da BBC que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o que aconteceu? Olha só, embora esse voto tenha sido majoritário, né, em relação ao passado, ele diminuiu. Diminuiu porque aumentou a abstenção e diminuiu porque os negros votaram menos na candidata democrata mesmo. Muita gente votou no candidato republicano, por mais paradoxal que isso possa parecer. Vou ler para vocês aqui a matéria da Folha de São Paulo. O segmento passou a votar em massa em democratas em 1964, mas para acadêmicos a questão racial não pode ser analisada isoladamente. Então vamos lá ver o que diz a Folha de São Paulo sobre esse fenômeno. O Partido Democrata perdeu eleitores negros nas 3 últimas eleições presidenciais. Em 2016, preste atenção a esse número, teve 92% dos votos nesse eleitorado. Em 2020, foram 90%, e agora, em 2024, conforme o levantamento, entre 85% e 82%. Né? E por isso, esse seria um dos fenômenos que ajudaram a construir o cenário da derrota de Câmara para o Trump. Trata-se aqui, segundo o jornal, de um percentual do eleitorado negro norte-americano que oscila aqui, ó, entre 83% e 95% desde 1964. Naquele ano, os eleitores negros abandonaram em massa o Partido Republicano para eleger o presidente Lyndon Johnson, com 94% dos votos. Não é coincidência que 64 tenha sido o ano da aprovação da Lei de Direitos Civis, assinada por Johnson, que assumiria a presidência depois do assassinato do Kennedy em 1963. Essa lei acabava com a discriminação de raça, de cor, de religião ou de origem nacional, né, hoje estão em voga novamente, garantindo direitos iguais de voto. Com isso, permitiu o registro de eleitores negros, incrementado pela Lei do Direito ao Voto de 1965. Desde então, é uma parcela tida como garantida pelos candidatos democratas. Grande parte da erosão no apoio de eleitores negros à Câmara e seu partido, apontam analistas, é motivada por uma percepção cada vez mais forte de que os democratas não cumpriram as suas promessas. Ainda a larga vantagem democrata entre eleitores negros foi reduzida tanto entre homens quanto entre mulheres desde 2016. Naquele ano, a vantagem de Hillary sobre Trump foi de 90 pontos percentuais entre mulheres negras e 69 pontos percentuais entre os homens. Agora, quero mostrar para vocês, deixa eu tirar essa notícia da tela aqui, eu vou mostrar para vocês aqui um levantamento que foi feito pela BBC, está aí na tela, que tenta entender, de acordo com a estratificação social americana, o que foi que aconteceu nesta eleição. Esse primeiro slide aí é o slide da divisão por sexo. Obviamente que isso aqui tudo é produto de pesquisa feita na boca da urna, né? Então, vamos lá, olha, as mulheres, pelo que se pode ver, as mulheres, essa linha de baixo, azul e vermelha, elas votaram muito mais na candidata democrata do que os homens, 54 a 44. Já os homens, entre homens, essa curva se inverte. 54% votaram em Trump e 44% só votaram na Kamala Harris. Então, vocês podem ver que as mulheres, por óbvio, né, porque elas têm sido assacadas pela misoginia dessa direita americana, elas perceberam esse movimento e, assim como no Brasil, votaram mais à esquerda e num percentual muito expressivo, de 10% em um caso e em outro, entre mulheres e homens, né? 54 a 44 e 44 a 54. Vamos ver agora a divisão por idade, né? Vamos ver aí, quem mais votou na candidata democrata? Primeiro de tudo, os jovens, 55%, até 29 anos, contra 42% de Trump. Depois, os velhinhos, a minha geração, 50% a 49%, já quase no limite do empate aqui, né? E as faixas intermediárias, olha só, pessoal que tem entre 30 e 44 anos votou mais na Câmara do que no Trump, e o pessoal de 45 a 64 votou muito mais no Trump do que na Kamala Harris. Vamos ver agora o perfil racial do voto americano. Os brancos votaram 55% em Trump e 43% na candidata democrata. Os negros, olha aqui, segundo o levantamento da BBC, 12% votaram em Trump. É algo que eu, sinceramente, não consigo entender. O que levaria um negro a votar
num candidato de direita, muito mais num candidato que nunca fez questão de esconder o seu racismo, né, que é o caso do Trump. E 86% dos negros, como era de se esperar, votaram na Kamala Harris, e aqui a gente faz a observação de que esse percentual, que já foi de mais de 90%, foi decrescendo ao longo do tempo. Os latinos votaram 45% em Trump e 53% na candidata democrata. Os asiáticos, 56% para os democratas, 38% para os republicanos, e as outras etnias, 53% a 43%. Vamos ver agora. Não, esse aqui não. Esse aqui eu vou tirar da tela por enquanto, porque isso aqui eu preparei para um outro comentário que eu vou fazer daqui a pouco. Então, vocês veem aí que, apesar de todos os estigmas, né, e dos estereótipos sustentados ao longo da campanha, o Trump conseguiu aumentar o seu número de votos entre candidatos que são aí integrantes de minorias que vêm sendo historicamente massacradas pela direita americana. Agora, as consequências aqui para nós no Brasil, elas já começaram a acontecer também. A primeira delas, mais estridente e visível, é a luta do Bolsonaro para conseguir ter o passaporte dele de volta, porque o inelegível está com o passaporte pendurado lá pelo Xandão. Ele quer porque quer ir à festa lá do Trump e, olha só, já começa a articular, inclusive, usando, né, o que aconteceu nos Estados Unidos como combustível para impulsionar a campanha dele pela anulação das condenações, não só a inelegibilidade que ele já sofreu, como as próximas que ele deverá sofrer, que podem também impedi-lo de disputar a presidência da República em 2026. O que ele disse, segundo a Folha de São Paulo? Bolsonaro diz que vitória de Trump é um passo importantíssimo para a sua volta ao Planalto. E cita, gente, olha onde é que ele foi desenterrar o vice dele, o Temer. O Temer, você se lembra do Temer? O Temer que abriu a porta para o bolsonarismo, exatamente. Olha, vai ser bom se o Bolsonaro tiver o Temer como vice, hein? As pessoas vão se lembrar direitinho de quem é esse Temer. Mas vamos lá, o que diz a matéria aqui da Folha de São Paulo? Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira considerar que a eleição de Donald Trump à Casa Branca é um passo importantíssimo para o seu sonho de disputar a eleição de 2026 e voltar ao Planalto em 2027. Aspas. É igual a uma caminhada de 1000 passos. Você tem que dar o primeiro passo, depois tem que dar o 10º. E o Trump é um passo importantíssimo, disse à Folha o ex-presidente, para quem o republicano representará um recado de que a sua inelegibilidade seria uma armação para tirá-lo da disputa. Bolsonaro foi condenado no ano passado pelo TSE por abuso do poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação, sob a acusação de difundir mentiras sobre o processo eleitoral naquela famosa reunião com embaixadores e de utilizar eleitoralmente o evento de comemoração do bicentenário da independência. E ele ainda é alvo de outras investigações, entre elas aquela que apura a tentativa de golpe no Brasil. Então, Bolsonaro está aqui, já está todo inquieto, né? Atrás enfim, desse pretexto de que, não, agora nós temos aí o Trump lá nos Estados Unidos, o nosso patrão, o nosso chefe, ele é meu amigo, ele não gosta de viver nessa situação, vocês têm que entender que o Brasil não pode continuar me punindo só porque eu usei os meios de comunicação, promovi uma reunião de embaixadores que não deveria ter, um erro de menor importância, e porque eu quero disputar as eleições de 2026. É o que passa pela cabeça do nosso inelegível Jair Messias Bolsonaro. E a primeira coisa que ele quer, eu já falei aqui, você sabe, é o passaporte de volta. Ele está mordido porque o passaporte dele está lá preso pelo Xandão e agora começou já uma campanha. Aqui, inclusive, você pode entender por que a menção do Temer como vice. Por quê? Quem foi que nomeou o senhor Alexandre de Moraes para aquela vaga no Supremo? Né? Foi Temer. Foi ele quem fez todo o esforço para que o Alexandre de Moraes se tornasse ministro. Mas os esforços agora, até agora, para que o Bolsonaro conseguisse concessões do Xandão via influência de Temer, redundaram em fracassos absolutos. Não houve, a gente não viu isso. Será que nós vamos ver agora essa devolução do passaporte? Duvido. Em todo caso, vamos aqui para o que está nos jornais. Bolsonaro irá pedir ao Supremo para ir à posse de Trump. Vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Eu acho que, no caso dele, o cara mais poderoso do mundo é o Alexandre de Moraes, entendeu? Não é o Trump, não. Em todo caso, vamos ver o que quer aqui o Bolsonaro.
O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta que pedirá ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorização para ir à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro, lá nos States. Em entrevista à Folha, o ex-presidente disse que já teve 3 pedidos de viagem internacional negados por Moraes, o último deles para ir à casa de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, onde o republicano recebeu convidados para acompanhar a apuração nesta terça. Ele não foi, mas o filho dele estava lá, o Eduardo, né? Aspas aqui para o Bolsonaro. Se o Trump me convidar, eu vou peticionar ao TSE, ao STF. Agora, com todo respeito, o homem mais forte do mundo, você acha que ele vai convidar o Lula? Talvez protocolarmente, disse o Bolsonaro. Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu. Ele, Alexandre de Moraes, vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? Perguntou aqui o Bolsonaro. O jornal Folha de São Paulo diz que Bolsonaro está com o passaporte retido, proibido de deixar o país devido às investigações das tentativas de golpe ocorridas durante a reta final do seu governo em 2022. E, como eu disse, um dos filhos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, esteve em Mar-a-Lago lá nesta terça-feira. Aí o Bolsonaro fala o seguinte: vou peticionar ao Alexandre, ele decide. O Eduardo tem uma amizade enorme com ele, Trump. Tanto é que de 85 convidados, ele foi e botou mais 2 para dentro. O Gilson Machado, vocês viram ele aqui ontem no banheiro lá de Mar-a-Lago, né? Que foi ministro do Bolsonaro, e o filho do Gilson. Ele me tem como uma pessoa de quem ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar. Sabendo o meu lugar é uma expressão bem de sabujo, não? Fala sério, mano. Eu sei o meu lugar, eu sei me colocar. Eu só falo quando eu sou instado a falar. Eu só digo quando eu sou obrigado a dizer, quando alguém me permite. É um sujeito muito disciplinado, esse filho do Bolsonaro. Bom, vamos ver como é que está se processando essa investida do Bolsonaro para tentar obter o passaporte. Até porque isso virou uma novela nacional, né, gente? Quem vai detalhar para a gente é a Bela Megali, do jornal O Globo, porque eu já vou colocar na tela aqui a coluna dela, está aqui, olha, Bela Megali, a nova investida de Bolsonaro para recuperar o passaporte e a posse de Trump. Como é que é isso? Aliados do ex-presidente buscarão diretamente o ministro Alexandre de Moraes para tentar convencê-lo a liberar o documento para que o capitão compareça à posse de Trump no dia 20 de janeiro. Bolsonaro, inclusive, deu o aval a contatos diretos com o ex-presidente Michel Temer para fazer a ponte com Moraes. A avaliação do entorno do ex-presidente é que, com a vitória de Trump, o ministro poderia usar o episódio para fazer um gesto ao presidente eleito dos Estados Unidos. Agora, é um raciocínio, francamente. Vocês acham, sinceramente, que seria considerado um aceno ao Trump, um ato de boa vontade, a liberação do passaporte do Bolsonaro para que ele fosse à festa do Trump? Esse seria um gesto que transformaria o Alexandre de Moraes numa pessoa mais palatável para o governo Trump? Ontem, os bolsominions estavam falando, inclusive, que o Trump tentaria impedir, eventualmente, alguma ida do ministro Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. Não se sabe de onde a gente tira isso, né? Não se sabe. Mas, enfim, é o que eles pensam e se expressam dessa forma, e isso está aqui, né? Até o momento, os ministros não veem uma mudança de cenário, assinala aqui o jornal o Globo, que possa favorecer o ex-presidente. Magistrados avaliam que a corte é independente, soberana, e não creem que Alexandre de Moraes buscará fazer gestos a Trump, porque não cabe mesmo, né? Não tem sentido nenhum. O ministro tem sinalizado aos auxiliares que nada muda com a eleição do Bolsonaro. Bom, se o Globo dá a estratégia, o UOL já dá o resultado. O resultado vai ser uma frustração para o Bolsonaro. Matéria da Carolina Brígido, que você vai ver já aí na sua tela, assim que eu conseguir subir para você, está aqui. Bolsonaro deve ouvir um não do STF se pedir aval para ir aos Estados Unidos por Trump, para ver o Trump. O que diz a Carol Brígido? Apesar de Jair Bolsonaro ter comemorado no X o ressurgimento do verdadeiro guerreiro, é pouco provável que o ex-presidente compareça à posse de Donald Trump na Casa Branca. Por decisão do Supremo, o passaporte do Bolsonaro está confiscado, portanto, ele não pode deixar o país. Essa decisão, como se sabe, foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmada
por unanimidade pela primeira turma do tribunal no dia 22 de outubro. É pouco provável, portanto, que haja uma reversão desse entendimento a curto prazo. A retenção do passaporte e a proibição de comunicação com outros investigados foram medidas adotadas durante a investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado por parte de Bolsonaro e também dos seus aliados. Para Moraes, a proibir o ex-presidente se ausentar no Brasil é necessário diante... Desculpa aqui, vou ler de novo para vocês porque ficou ruim. Para Moraes, proibir o ex-presidente se ausentar do Brasil é necessário diante do avanço das investigações da Polícia Federal no caso. Então é isso, ou seja, Bolsonaro vai ficar morrendo de vontade, mas não deve obter autorização para ir nessa festa. E aí os bolsomínios desse país vão transformar essa negativa em algo, né, para vitimizar mais ainda o Bolsonaro. Agora, é preciso lembrar aqui para vocês, e eu faço isso com muita tristeza, que o Lula, quando estava preso, não conseguiu do Toffoli a autorização para ir ao velório do irmão. Né? Se o Supremo, de repente, libera o Bolsonaro para ir numa festa, abrindo uma exceção nessas medidas cautelares, ele vai estar se desmoralizando a si mesmo. Não tem cabimento permitir a ele dizer, não, tem uma festa lá nos Estados Unidos, então deixa o cara aí. Aí acaba o risco de fuga, acabam todas as justificativas, a conturbação da ordem pública, tudo aquilo que o Bolsonaro tem provocado por causa de uma festa, sabe? Uma festa de um protocolo a ser cumprido lá nos Estados Unidos. Chega à beira do ridículo pensar que isso pode acontecer no Brasil, tá? E o Supremo Tribunal Federal, é óbvio que todo mundo já está vendo aí que vai aumentar a pressão sobre o Tribunalzão Constitucional do brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunalzão Constitucional brasileiro. E você acha que vai acontecer alguma coisa em função disso? Obviamente que vai haver muita reclamação, posts envenenados no Twitter, os mais engraçadinhos vão continuar tentando tripudiar a biografia dos ministros, enfim, fazer aquelas jogadinhas que a gente já sabe e que tem terminado mal para eles, né? Mas espera-se um aumento da pressão, tá? Então, esse aumento da pressão no plano da opinião pública já começa a acontecer. Está aí matéria da Letícia Casado para o UOL, dizendo que o Supremo espera mesmo a pressão dos Estados Unidos sobre Trump, mas já projeta o efeito Musk. O que é o efeito Musk? O efeito Musk é aquilo que aconteceu quando o cabo eleitoral mais graduado de Donald Trump, o Elon Musk, resolveu peitar as decisões da Corte Brasileira e quebrou a cara, né? E se deu mal. O que diz a matéria do UOL? Ministros do Supremo dão como certo que o novo governo de Donald Trump vai fortalecer o discurso de parlamentares brasileiros e americanos alinhados com o bolsonarismo e que isso deve resultar em novas ofensivas contra a Corte. Casos que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ataques do 8 de janeiro ou mesmo ações sobre pautas de costumes devem ficar no foco dos apoiadores desses líderes e o tribunal precisará se defender. No entanto, afirmam, a retórica não vai impactar a conduta do judiciário brasileiro. Aspas, Elon Musk pressionou e perdeu no caso do X, resume um magistrado. Ao longo de 5 meses, o bilionário americano descumpriu ordens do Supremo referentes ao antigo Twitter. Quando a plataforma foi suspensa no país e as contas de outra empresa do grupo foram congeladas, aí o Musk atendeu às determinações. Aí ele entendeu onde o sapatinho dele apertava aqui no Brasil e ficou caladinho e cumpriu tudo. Congelou os perfis que ele se recusava a congelar, pagou as multas, enfim, e pediu encarecidamente desculpas ao Supremo, né? Nomeando, inclusive, um representante legal no Brasil, cujo país em que ele havia fechado o escritório, sob a alegação de que não iria mais cumprir, não havia mais quem pudesse ser pressionado pela justiça brasileira para que o X cumprisse as suas ordens, as ordens do Supremo. As decisões foram proferidas por Alexandre de Moraes e referendadas por seus colegas. A postura do ministro no caso do X é usada como referência para eventuais ataques de trumpistas e bolsonaristas. Aqui, nesse parágrafo, a reportagem afirma o seguinte, olha, nos bastidores do tribunal, o entendimento é de que a Corte vai precisar pautar rapidamente a discussão de casos polêmicos em plenário para que as decisões não fiquem personificadas em um único ministro e tenham um caráter mais institucional. Além do próprio Musk, parlamentares do partido de Trump também tentaram fazer pressão sobre ministros do Supremo,
Em meio à confusão provocada pelo empresário, 2 congressistas apresentaram um projeto para barrar a entrada de Moraes nos Estados Unidos. E a avaliação da corte, encerra aqui a reportagem, é de que os ataques devem ficar restritos a pautas de apelo populista, sem interferir em questões pragmáticas como a relação comercial entre os dois países. Posição semelhante à de diplomatas ouvidos pela coluna, que vem a estabilidade, uma estabilidade nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos no próximo governo. Olha, com relação aos processos do Bolsonaro, porque existe aí toda essa pressão, deixa eu tirar aqui, essa pressão pela anistia do Bolsonaro, que, como vocês veem, nessas primeiras horas aqui, todo esse movimento aí ficou a cargo mesmo do próprio Bolsonaro. Não há ainda uma adesão maciça a essa tese lá por parte da direita, nem no PL, nem nos movimentos mais extremados à direita. Por enquanto é só o Bolsonaro falando, mas é natural e previsível, né, que esse embate seja travado no contexto do Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para criar uma pressão política que permita, se não... Opa, isso aqui não, errado. Que permita anistiar Bolsonaro dos crimes que ele cometeu, e anistia é uma coisa que só se concede uma vez que haja condenação, que não é o caso do Bolsonaro. A Folha de São Paulo traz essa matéria aí com a manchete: Supremo vê a volta de Trump sem efeito para o Bolsonaro em processo, mas um embate maior lá no Congresso. E o que diz a reportagem? Que os ministros do Supremo afirmaram ontem, reservadamente, que a volta do Trump não vai ter efeito no judiciário em relação às condenações de inelegibilidade impostas ao Bolsonaro, nem sobre as investigações já avançadas, como a que trata da trama golpista que culminou com os ataques de 8 de janeiro. A propósito disso, o superintendente, o diretor da Polícia Federal, já anunciou que pretende encerrar o inquérito agora em dezembro, e aí ficamos todos aqui na espera do Procurador-Geral da República, né? Que até agora tem empurrado o problema lá para frente e ainda não disse se vai... Enfim, não disse até porque o inquérito não chegou às mãos dele ainda, concluído. Mas ele que tem que apresentar a denúncia. E Gonê é um sujeito que não tem muita pressa, né? Então nós vamos ficar esperando pela velocidade do Procurador-Geral da República para ver qual será o futuro de Bolsonaro. E tudo depende primeiro do Procurador-Geral da República. Antes mesmo da vitória de Trump, diz aqui a Folha de São Paulo, bolsonaristas e o próprio Bolsonaro já vinham se articulando para incluir o perdão no projeto que tramita na Câmara e que, por hora, só trata da anistia aos que participaram dos ataques à Praça dos Três Poderes. Antes de dar sequência ao noticiário, eu vou parar essa tela aqui e eu tenho um recado aqui para vocês. No dia 14, aqui no ICL, nós vamos ter uma aula do Eduardo Moreira, que é um craque, explicando para as pessoas como o storytelling, como contar uma história bem contada pode emulsificar as vendas na internet. Está aí para vocês aí o card desse evento. Dia 14 de novembro, quinta-feira, não essa aqui, na semana que vem, às 8 horas da noite em ponto. O nome da aula é O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como construir histórias que engajam e convencem, com o próprio Eduardo Moreira. Então, eu digo a você que reserve, caso você tenha alguma pretensão de conhecer melhor esse universo que surgiu do novo comércio eletrônico, que você vá assistir a aula com o Eduardo. Como você sabe, é um craque, né? Enfim, e você pode aproveitar o know-how, a expertise dele para impulsionar também o seu pequeno negócio, o seu site, o seu comércio eletrônico, tá? Para isso, basta você ir ao seu navegador e digitar lá na barrinha de endereço, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, e você vai ter lá um formulário onde você vai... É um processo muito simples, você vai se inscrever e vai garantir a sua presença nessa aula magna aqui, que acontece no dia 14 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, é de graça, tá? É de graça, não paga nada. Então está dado o recado aqui, e lembrando ainda, né, do troféu iBest. Se você quiser nos dar o privilégio de sermos apontados como o melhor veículo de informação da internet, o Eduardo Moreira, o Calejon, como melhores comentaristas de economia e de política, então você vai lá no site do iBest e vota no nosso querido ICL, tá bom? Vamos voltar para o noticiário, então? Vou colocar aqui na página para vocês agora uma matéria do Jamil. Por quê? As consequências, a gente está falando de consequências aqui no Brasil,
Mas vocês imaginam que o Brasil está na periferia da órbita de influências do Trump e, portanto, sujeito perifericamente àquilo que vai acontecer. Mas e lá nos Estados Unidos? Né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão sofrer um bocado, porque o apreço do Trump pela democracia americana é zero, como se viu no final do mandato dele, né, com aquela coisa toda da invasão do Capitólio, enfim, as palavras golpistas dizendo que ele não iria deixar a Casa Branca, só sairia de lá morto. Enfim, tudo isso aí desafiando uma tradição que tem quase 300 anos, e tradição essa que construiu, né, a maior democracia ocidental em todos os aspectos, e o nosso modelo de democracia aqui, por mais falho que seja. Agora, tudo isso começa a entrar em xeque. Por quê? Porque é poder demais na mão desse homem que não tem nenhum tipo de afeição pela democracia e não tem nenhum compromisso com ela, não fez nenhum compromisso com essa democracia, com as minorias que ela... com nada, com nada. Então, olha, o Jamil Chad, hoje também no UOL, está aqui a carinha do Jamil, nos traz esse texto. Olha, com superpoderes, Trump vive uma profecia e testará os limites da democracia americana. O que o Jamil... Depois você vai lá no site do UOL e lê o artigo dele inteiro. Eu vou ler um trechinho aqui para você, tá? Quando Donald Trump assumir o poder em 2025, ele retornará à Casa Branca não apenas com um mandato reforçado por uma ampla vitória no voto popular, mas também com o controle do Senado americano e possivelmente com uma maioria na Câmara dos Deputados. A presidência dele, portanto, testará a própria democracia e a capacidade das instituições tem de barrar uma concentração de poder que ameace o Estado de Direito e a República. Não por acaso, em seu discurso reconhecendo a derrota, Kamala Harris fez um apelo aos americanos para manter a lealdade à Constituição americana e não a um presidente. Acusado de ser fascista por parte dos democratas, Trump alertou que poderia usar as Forças Armadas contra manifestantes e que lutaria contra o inimigo de dentro, num recado dado a dissidentes americanos. Depois você vai lá no UOL, confere o restante da matéria do Jamil. Eu só quero dizer para vocês que o Trump fez promessas absolutamente estapafúrdias assim, com relação ao comportamento que terá, visando, por exemplo, os imigrantes. Né? Prometeu deportar 11 milhões de imigrantes. E aí fica a pergunta, mas quem é que vai fazer o trabalho que eles fazem? Nos subempregos domésticos, nas fábricas onde eles são contratados para funções desumanas que os próprios americanos não aceitam? Como é que vai ficar a consequência econômica desse expurgo que ele pretende fazer, reforçando, inclusive, a fronteira com militares americanos? Quer dizer, ele está equiparando a situação das fronteiras a uma situação de guerra e criando, inclusive, mais campos de concentração no seu país. Eu falei campos de concentração, campos de imigrantes, né? Onde famílias são separadas. Vocês se lembram do espetáculo terrível que foi aquela separação de pais e filhos na fronteira dos Estados Unidos? Enfim, isso tudo ele pretende reeditar. Né? Existe uma conta nos Estados Unidos que, para processar a expulsão, para levar a efeito a expulsão de cada 1.000 imigrantes, de cada 1 milhão de imigrantes, serão gastos 88 bilhões de dólares. É dinheiro para burro. Então, isso terá reflexo na economia. Como é que os Estados Unidos vão se virar sem as empregadas domésticas? Como é que sem os motoristas de táxi? Né? Quem é que vai assumir as funções que os americanos rejeitam? Porque são funções, muitas vezes, que exigem sacrifício humano muito grande, que pagam remunerações muito baixas para os padrões deles lá. Então, isso tudo não tem resposta ainda. Mas vai ser uma pena ver essa democracia americana cedendo aos impulsos racistas e enfim, de todas as perversões desse sujeito, para encarcerar em campos de concentração gente que foi para os Estados Unidos porque em seus países não tinha a menor perspectiva de vida. Né? Vai ser muito triste ver a população haitiana de Springfield, como eu falei no comecinho do programa, sendo expulsa de lá pretensamente porque come gatos e cachorros, que é uma mentira rematada, inventada só para nutrir essa campanha. Tá? Agora, as incertezas não dizem respeito apenas aos refugiados, elas também estão colocadas no plano da geopolítica global e principalmente dos organismos multilaterais que tentam transformar o cenário mundial, o cenário global, em algo mais palatável. Né? E nós teremos logo, logo uma reunião do G20. Essa reunião é uma reunião que vai acontecer, ela vai acontecer sob
a égide da incerteza, e eu vou pegar aqui para vocês uma reportagem da Agência Brasil que dá bem o clima na preparação para essa próxima reunião do G20. Quer ver só? Vou colocar aqui na tela para você ver e ler junto comigo. Entra aí, matéria. Está aí o post da Agência Brasil. Eleição de Trump traz incertezas para o G20, dizem especialistas. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, às vésperas da cúpula do G20, traz incertezas sobre o cumprimento das decisões que serão pactuadas entre as maiores economias do mundo, de acordo com especialistas entrevistados pela Agência Brasil. Ao longo do último governo, Trump não deu prioridade a espaços de discussão internacional e chegou até mesmo a retirar os Estados Unidos, por exemplo, do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A cúpula do G20 representa a conclusão dos trabalhos conduzidos pelo país que ocupa a presidência rotativa do grupo neste ano, o Brasil. É o momento em que chefes de Estado e de governo aprovam os acordos negociados ao longo do ano e apontam os caminhos para lidar com desafios globais. A cúpula será em 18 e 19 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Apesar de ainda ocorrer sob a presidência norte-americana de Joe Biden, os acordos firmados deverão ser cumpridos pelo país sob a liderança de Trump. Aspas. Isso é algo que preocupa o mundo inteiro, porque a economia dos Estados Unidos ainda é a maior do mundo, diz o pesquisador Vitélio Brustolin, da Universidade de Harvard. De acordo com ele, as propostas que estão sendo discutidas pelo G20 para o meio ambiente, combate à fome e taxação de grandes fortunas, com a vitória de Trump, serão esvaziadas. Portanto, no ambiente do G20, nós já tivemos aí uma mudança no clima, nas expectativas, né? E aqui no Brasil, essa vitória do Trump também está gerando consequências na seara da política, né? Especificamente, vou falar aqui do Partido dos Trabalhadores, que vive lá agora uma debacle interna, motivada por essa necessidade de cortar gastos aí, que deve ser resolvida nesta semana. Sobre isso, sobre essas escaramuças internas lá do PT, você vai ver na sua tela aí agora uma reportagem do UOL, cuja manchete afirma que a vitória de Trump vira um novo motivo de divergência entre Haddad e Gleisi sobre os cortes de gastos, né? Assunto que vai estar na ordem do dia hoje lá em Brasília. Diz aqui o jornal, a repercussão da vitória de Trump nos Estados Unidos expôs mais uma vez divergências entre a equipe econômica e a cúpula petista sobre o rumo da política econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o ministro Haddad falava em cuidar da casa, expressão entendida como defesa da austeridade fiscal, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizia que as necessidades do povo não cabem dentro da agenda neoliberal. Na manhã desta quarta-feira, Haddad foi o primeiro na esplanada a comentar o resultado da eleição do Trump. Ele aproveitou a fala para dizer que o Brasil tem de cuidar das finanças, cuidar da economia para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. A declaração ocorreu no momento em que, sob pressão do mercado, o governo prepara o famoso pacote de corte de gastos para conter a trajetória da dívida pública e manter o equilíbrio fiscal com a sobrevivência do arcabouço fiscal sem ajustes em despesas obrigatórias. A regra fiscal está ameaçada. E também na direita brasileira, na direita e na esquerda brasileira, né, essa vitória já está sendo também metabolizada. E aí diz que nós vamos tratar agora consequências políticas aqui da vitória do Trump. Está aí matéria do Globo. Não está, não. Vai entrar agora. Está aí. Vitória de Trump inspira a direita no Brasil e acende alertas do governo Lula de olho em 2026, porque obviamente que isso aqui vai ressoar lá na frente, né, quando chegar a hora de Lula tentar renovar o seu mandato. O que diz o jornal o Globo sobre isso? Guardadas as peculiaridades de cada país, a vitória de Trump nos Estados Unidos deu recados ao presidente Lula, provável candidato à reeleição, e animou a extrema-direita brasileira, que demonstrou uma euforia com o triunfo trumpista. No cerne do alerta a Lula está a necessidade de melhorar a percepção das pessoas sobre a economia, que não acompanha o bom desempenho do governo em indicadores macroeconômicos, assim como ocorreu com a gestão de Joe Biden, da qual a derrotada Kamala Harris era vice. Ou seja, o que o Globo está dizendo aqui? Que o governo brasileiro está sofrendo o mesmo fenômeno lá dos Estados Unidos porque não tem capacidade de transformar os fenômenos da economia em algo perceptível para a população. E isso vai acabar provocando uma corrosão do capital eleitoral do Lula lá em 2026. A gente sabe, tem criticado bastante a comunicação
do governo, porque é uma comunicação arcaica, ela não consegue sequer fazer uma live para o Lula falar com o país, ela não consegue mostrar para a população o que significa esse quase pleno emprego, o que significa a inflação de novo sob controle, e o noticiário também acaba sendo obscurecido por uma discussão pautada pelo mercado financeiro para favorecer só seus próprios interesses, né? E isso acaba construindo certos consensos políticos que são dificílimos de digerir. Esse ambiente do corte de gastos é um ambiente que deve dominar a agenda política e econômica durante o dia de hoje. Então, você pode ficar atento, porque isso vai, com certeza, criar fatos hoje no noticiário, tá? Já está criando, tanto que eu vou mostrar aqui para vocês matéria também do jornal o Globo. Lula reúne ministros hoje e deve fechar o pacote de gastos. Fernando Haddad afirmou nesta quarta que havia apenas 2 pendências. O que diz o Jornalão do Rio? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne nesta quinta ministros do governo e deve fechar o pacote de corte de gastos que está sendo discutido no Executivo há semanas. Na noite de ontem, o ministro da Fazenda, Haddad, disse que as medidas também podem ser apresentadas aos líderes do Congresso amanhã. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9h30. Diz aqui o Haddad, tem 2 detalhes de todas as medidas para a gente fechar com o presidente amanhã. E aí ele vai decidir o procedimento em relação ao Congresso. Se ele vai querer que eu e o Rui Costa tenhamos que antecipar aos presidentes, pelo menos, o formato das medidas. Além de Lula e Haddad, participam da reunião o ministro da Casa Civil, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Haddad disse que são questões simples que compõem o quadro de ações que serão feitas pelo Executivo. Segundo ele, os demais ministros que comandam pastas que foram envolvidos nas discussões também concordaram com as medidas, mas teve muita gente reclamando, né? Quer ver um que reclamou? Carlos Lupe. Está no jornal o Globo hoje dizendo que se o governo cortar recursos da Previdência, ele está fora do governo, né? Então, assim, a choradeira já ganhou as capas dos jornais, tá? E o Lula ontem botou um limite nessa história toda. Ele ontem parabenizou o Trump, né, de esperar que a relação seja uma relação produtiva, e falou o seguinte, tudo bem, beleza, mas qual é a contribuição para esses cortes das emendas parlamentares, ou seja, dos deputados e senadores, né, porque só aí são 50 bilhões, e do setor produtivo da economia brasileira, muito bem aquinhoado, com políticas de incentivo fiscal que drenam uma fortuna do que o brasileiro paga em impostos. Eu vou voltar aqui para a tela com um slide que eu fiz aqui, só para você entender essa história toda. Olha só quanto custam os subsídios que o governo consegue para os empresários brasileiros. Só o Simples Nacional, né, todo pequeno empresário tem esse subsídio, custa 112,6 bilhões de reais em redução de impostos. A agricultura, 59,7, quase 60 bilhões de reais em subsídios. Rendimentos não tributáveis, 45 bilhões. Entidades sem fim lucrativo, 41 bilhões. Combustíveis, 31 bilhões. Tudo isso aqui é dinheiro de imposto e é dinheiro que vai acabar compondo esse oceano, né, de renúncias fiscais aí, que acabam comprometendo a capacidade de investimento do governo. E o Lula, muito acertadamente ontem, cobrou isso. Falou, mas escuta, peraí, e os deputados, 50 bi? E a agricultura, 60 bi? E os que têm rendimentos não tributáveis, sabe? Por exemplo, quem ganha dividendos das empresas, todos os PJs do Brasil e todos os empresários que não pagam imposto sobre aquilo que as empresas lucram. Pagam imposto, né, muitos deles pelo Simples aí, outros por lucro presumido e outros porque pagam pouco imposto mesmo. Banqueiro no Brasil, por exemplo, não paga imposto. Vocês viram que na semana passada o Congresso Nacional abriu mão do imposto de grandes fortunas. Então está certo o Lula aqui de cobrar o empenho desses segmentos que estão aí em cima da montanha criticando tudo, né? Mas oferecendo nada. E eles têm bastante coisa para oferecer. Então nós vamos aguardar o corte de gastos aí que o governo vai fazer, esperando aqui que realmente nem é para que o Lula tenha sucesso eleitoral em 2026, não. É mesmo por piedade, sabe? Porque os pobres que ganham o BPC, que ganham legalmente e tudo mais, não podem ficar desprotegidos, né? Porque os banqueiros desse país, que já ganharam de presente ontem o aumento de mais 0,5% na taxa Selic, querem que o governo reserve primeiro o dinheiro para pagar lá os compromissos financeiros, ou seja, para eles, banqueiros, né? E aí,
como o mercado é insaciável, e a questão nem é uma questão de contabilidade oficial, sabe? É uma questão mesmo de natureza ideológica, porque esse governo tem feito tudo, literalmente tudo, o que a Faria Lima pede. O que não significa de jeito nenhum que eu esteja chamando o Haddad de agente da Febraban, nada disso, ou de neoliberal, não é nada disso. Mas é verdade que o governo faz concessões, sim, aos setores mais privilegiados, e agora, nesse momento, está numa saia justa. Por quê? Porque o mercado só volta os olhos para os mais desfavorecidos, justamente aqueles que o Estado deveria proteger mais. Tá? Vocês querem ver só uma coisa na prática, como é que isso funciona? Vou mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho um tempinho aqui ainda, vou mostrar para vocês aqui, porque esse é o choro. Tá? Isso aqui ajuda a compor o ambiente da opinião pública. Vocês vão ver aí, olha, matéria do G1, rombo da Previdência aumenta quase 20% em setembro em meio à pressão por corte de gastos. Quer dizer, a própria manchete já relaciona uma coisa e outra. Aliás, os jornais costumam falar da Previdência como se a Previdência Social fosse uma empresa, né, obrigada a dar lucro. O que diz a matéria? Que o rombo da Previdência, o déficit da Previdência de 26,2 bilhões, segundo a Rede Globo, significa que o governo gastou bem mais para pagar aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar. Com o resultado de setembro, o déficit da Previdência do ano acelerou, ficou quase 25% maior do que no mesmo mês do ano passado, que foi de 21,9 bilhões. Então, aqui está relacionado um fenômeno pontual, que é justamente o déficit em setembro. Provavelmente isso muda no mês que vem, deve ter mudado no mês passado, porque existe uma sazonalidade, e aí isso acaba sendo usado como justificativa para a necessidade premente, né, de tirar dos mais vulneráveis para entregar no bolso lá dos banqueiros. Né? Bom, olha só, nós temos também aqui uma pressão política do governo, né, atuando lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso, essa semana, deve votar o seu projeto de regulação na próxima terça-feira, não essa semana, porque essa semana já está acabando, mas na terça-feira o Senado deve votar o projeto que pretensamente daria mais transparência às emendas parlamentares, e este é outro assunto na pauta do dia de hoje. Né? Provavelmente vai ser a última notícia que eu vou dar aqui, porque já estou em ciminha da hora aqui. Então, vai aqui, botar na tela rapidamente para vocês. Também no G1, projeto de emendas, o governo tenta incluir no texto aval para bloquear repasses. O Senado pode votar na próxima terça. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, informou nesta quarta que o Planalto vai tentar mudar o conteúdo do projeto que prevê novas regras para o pagamento das emendas parlamentares. Ele disse que a votação na casa deve acontecer na terça 12. O texto foi aprovado pela Câmara no dia 5, e aí, se sofrer alteração lá, volta para a Câmara dos Deputados. O pagamento das emendas está suspenso desde agosto por determinação de Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decisão referendada pelo Pleno do Tribunalzão. Né? Apesar das entidades questionarem a efetividade do projeto na versão atual, o objetivo do texto é atender à Constituição e ao Supremo e garantir maior transparência e rastreabilidade. Tá bom? Está aqui, então, esse ambiente que vai se instalar aí nessa discussão lá no Senado, provavelmente o governo tentando melhorar um pouco esse projeto, aumentar a transparência, não está claro ainda se ele atende plenamente esses requisitos, e vai dar muito pano para manga. Acabou meu tempo, eu quero agradecer a sua audiência e dizer para vocês que hoje foi o penúltimo dia aqui, segunda-feira o Demore vai estar de volta aqui reassumindo a cadeira dele, ele continua de férias, e é por isso que eu estou aqui. Estarei amanhã de novo com vocês às 7 da manhã, para que a gente possa fazer de novo essa explanação panorâmica sobre os temas que estão no noticiário. Bom dia para você, brigadão pela audiência e até amanhã, então. Tchau. Quando eu quero convencer alguém, eu devo usar um exemplo real ou devo usar as estatísticas? Eu devo mostrar os dois lados da moeda e defender o meu, ou mostrar só o argumento que me favorece? Eu devo fazer uma fala, um discurso longo, enchendo linguiça mesmo para impressionar, que eu sei falar muito sobre o assunto, ou devo me concentrar só naquele ponto que eu quero convencer? Eu devo deixar o mais importante para falar no final da minha fala ou no começo da minha fala? Pois é, todas essas respostas e várias outras eu vou te dar na aula do dia 14 de novembro.
os segredos das vendas e da persuasão. Tudo isso é ciência, é técnica, tudo isso é estudado e ensinado em universidades no mundo inteiro. É muito mais simples do que você imagina. E contar uma história da maneira correta pode, segundo Harvard, aumentar as suas vendas em até 50%. Mas também pode engajar na sua causa, pode ajudar o seu movimento. E no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, a gente vai estar junto com essa aula incrível, que é a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre, o nosso grupo de empreendedorismo que tem feito um sucesso enorme. Um abraço e até lá!